Muito boa tarde, Braslândia. Estamos aqui na orla do Lago Veredinha, acompanhado aqui do Marcelo e do pré-candidato Ricardo Capelli. Hoje entrevistaremos o candidato que esteve aqui durante toda essa semana, né, Marcelo? Boa tarde a você que está aí do outro lado assistindo a gente. Hoje aqui Ricardo Capelli veio falar um pouco sobre suas ações, os seus planos que ele tem para o Distrito Federal e sobretudo para Braslândia. Olha, é uma alegria estar aqui em Braslândia, estar aqui com a audiência do Veredinha News, do Brasília no Limite, para poder conversar um pouco sobre Braslândia, sobre o Distrito Federal. Eu sou pré-candidato a governador, sou o único que está aí que nunca foi candidato a nada no Distrito Federal, e a gente está muito animado com essa caminhada, porque a gente acredita que o Distrito Federal pode muito mais do que está sendo feito hoje. É isso aí, isso faz parte de uma série de reportagens que a gente está fazendo com pré-candidatos, tanto do governo quanto a Câmara Legislativa, e a gente vai iniciar aqui fazendo algumas perguntas que veio direto do direct aí que vocês mandaram. Vamos lá, na primeira pergunta a gente vai falar mais sobre Braslândia, né? Mas ao final a gente vai falar sobre o Distrito Federal, sobre vários assuntos aí que vem movimentando o cenário político do Distrito Federal. Capelli, você tem alguma proposta de conclusão do asfalto entre o Rodeador e o Lago Oeste, ali na DF 430, passando ali no colégio da Chapadinha? Veja, o orçamento do Distrito Federal desse ano é recorde. É 74 bilhões de reais. É o 6º maior orçamento do Brasil, com a 20ª população e o menor território. Não há motivo nenhum para a gente ter ainda estrada sem ter asfalto de qualidade no Distrito Federal. Esse é um compromisso nosso, porque tem não só estradas, porque tem algumas comunidades em cidades do Distrito Federal que também estão até hoje sem esgoto, sem asfalto, sem saneamento, sem água. Então, pavimentar e urbanizar é uma obrigação do governador e eu sou pré-candidato ainda, mas se tudo caminhar bem, a gente vai fazer. Capelli, o Carlos Augusto, ele perguntou aqui sobre a possibilidade de climatização dos transportes públicos de Braslândia para fora. Tendo em vista que Braslândia hoje sofre com a precarização dos ônibus do transporte público, você sentiu isso na pele, a superlotação do transporte, e ele perguntou se há a possibilidade, se há no plano de governo alguma proposta de climatização ou da troca dos próprios ônibus. Ótima pergunta. Veja, eu estou desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2025, todo mês ficando uma semana numa cidade diferente do Distrito Federal, morando na cidade e andando de ônibus. Aqui em Braslândia, então já andei de ônibus no Distrito Federal inteiro. Uhum. Aqui em Braslândia, infelizmente, eu encontrei os ônibus mais antigos e que levam mais tempo para conduzir as pessoas daqui, transportar as pessoas daqui para a área central, para o plano piloto, onde as pessoas em geral trabalham. Então nós precisamos mudar isso. Com relação a ônibus novos e climatizados, isso é uma obrigação da empresa. E nós vamos exigir isso. Veja, esse ano, não sei se as pessoas sabem, além da passagem que a gente paga, o governo está repassando do orçamento, que é nossos impostos, para as empresas de ônibus do Distrito Federal, 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano sob a forma de subsídio. Além da passagem, mais 2,5 bi para as empresas. Como é que tem ônibus velho? Como é que tem ônibus sem ar-condicionado? Nós temos que exigir, nós vamos cobrar isso das empresas. Como nós vamos exigir também que tenha uma reconfiguração do transporte de Braslândia para o plano piloto, para a central do Distrito Federal. Por quê? Precisa ter aqui ônibus expresso e BRT para reduzir o tempo de viagem. Ontem eu conversei com uma pessoa que me disse que acabou de pedir demissão essa semana, porque estava levando 2, 3 horas para ir e 2, 3 horas para voltar, gente. A gente não pode ver isso e achar que é normal. Isso não é normal. Então tem que ter ônibus novo, climatizado, e tem que ter BRT com via expressa, com modal integrado, para a gente reduzir o tempo de viagem de quem vai daqui para trabalhar lá no plano. Então, esse assunto foi até uma pergunta de um seguidor que falou, a gente quer ônibus direto. O governo atual, junto com a Secretaria de Mobilidade, tem uma proposta de pontos de integração, mas a gente sabe que fazer a integração com Ceilândia e ao plano piloto vai aumentar muitas horas, né? Você andou aqui no transporte de Braslândia, você viu que às vezes para chegar no plano, se for rápido, você vai chegar em 1 hora e 20 minutos. Veja, se a gente tiver um expresso
que saia pela DF-430 ou pela BR-080, que pegue a estrutural e vá direto para o plano, a gente reduz muito esse tempo. Por que não tem um expresso do terminal pela 430 ou pela 080 que vá com via expressa, via dedicada para o ônibus, pela estrutural direto? É possível fazer. E nos horários de pico, a estrutural ainda, ela tem 4 vias indo, 4 vias voltando. Por que não pode ter uma via dedicada aos ônibus numa via expressa? Com isso a gente vai reduzir muito o tempo de viagem. Dá para fazer, é só ter vontade política. Eu vou aproveitar para fazer uma outra pergunta sobre transporte público. Se há possibilidade de expansão do metrô da Ceilândia para Águas Lindas, tendo em vista que Águas Lindas faz parte da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e que há essa possibilidade de parceria entre os governos de Goiás e do Distrito Federal sobre o transporte. Veja, é com a RID, com a integração com a RID, veja. Eu acho que esse é um desafio do governo, de conseguir essa integração com o estado de Goiás para levar o metrô até Águas Lindas. Agora, independente disso, tem que estudar e construir para trazer o metrô para cá. Sabe quanto custa o quilômetro do metrô? Ele custa em média 100 a 120 milhões de reais. Com 2 bilhões e meio que a gente está pagando de subsídio, uma caixa preta para as empresas de ônibus, dava para construir 20 quilômetros de metrô por ano. Por que não tem metrô? Aí ontem me falaram assim, não tem metrô para Braslândia porque é pouca gente e não tem viabilidade econômica. Desde quando o Estado se move por viabilidade econômica? O Estado tem que se mover por viabilidade social, para melhorar a vida das pessoas. Então, é possível fazer metrô e nós temos que lutar por isso. Ontem a gente recebeu uma mensagem, agora indo para outro segmento, do Ricardo, né? O Ricardo é um seguidor e mandou. E é uma dúvida de muita gente. A gente aqui falou, inclusive ele falou assim, o Capelli, ele é um forasteiro. Eu nunca ouvi falar. Eu até pergunto também, eu não sabia do seu trabalho aqui em Brasília. Fui conhecer mais ou menos na intervenção federal. E a dúvida de muitos brasílienses é, por que você veio logo para governador, sendo que, aparentemente, né, eu não conheço sua história, você não tem nenhuma caminhada política como deputado distrital, como federal, até senador. Por que não veio antes esses mandatos, né, de senador distrital, mas veio logo como governador para um pleito muito difícil, com aí muitos candidatos antigos e fortes, com bases já consolidadas? Você respondeu. Veja, eu adoro quando me chamam de forasteiro. Eu adoro quando eles dizem, não pode ser candidato a governador, tem que ser primeiro distrital, depois federal, você está furando a fila. Eu sou de forasteiro mesmo, eu sou de fora dessa política corrompida, eu sou de fora dessas panelas políticas. Eles ficam me criticando porque eles querem que eu me submeta a esse sistema político podre que eles representam. E eles ficam incomodados porque eles acham que primeiro eu tinha que bater continência para essa política velha. Primeiro eu tinha que ser deputado distrital, depois federal, para depois... Não, gente. Veja, que o povo decida. Eu moro aqui no Distrito Federal há 23 anos. Minha filha mais velha de 15 anos é nascida e criada no Distrito Federal. Eu sempre trabalhei aqui no Distrito Federal, mas nunca fiz política aqui. E depois da intervenção federal, muita gente me provocou para participar, eu resolvi participar, vou participar. Eu sou pré-candidato ao governo e sou pré-candidato para derrotar justamente essa política tradicional. Gente, chega dessa turma que está aí há 30, 40 anos mamando nas tetas do governo. Eu nunca fui candidato a nada e eu vou romper com essa política tradicional. Nós vamos mudar a forma de fazer gestão no Distrito Federal. Nós vamos voltar a trazer esperança. Veja, não é aceitável essa política que está aí, que fala que eu sou forasteiro. Eu sou forasteiro, sou de fora dessa panela velha política que está aí. Eles fazem isso, mas sabe por quê? Hoje é inaceitável. O Distrito Federal hoje é o último lugar do Brasil em crianças, jovens no horário integral, gente. Isso aqui é a capital do Brasil, isso é uma vergonha. A gente não pode aceitar isso. A nossa saúde está completamente colapsada. Tem gente morrendo na fila da saúde. É a maior fila de cirurgias do Brasil, gente. É a capital do Brasil. Isso foi produzido por quem? Por essa política velha que eu vou derrotar na minha caminhada. Você se sente capacitado para gerir o governo do Distrito Federal? Veja, eu trabalho com gestão pública há 26 anos. Eu me formei em jornalismo e fiz uma pós-graduação em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, na 602 Norte.
Eu já fui secretário municipal, já fui secretário estadual, já fui secretário nacional, já fui ministro. Eu conheço profundamente de gestão e eu vou chegar na campanha desafiando qualquer candidato a conhecer mais o Distrito Federal do que eu. Porque eu estou há 16 meses morando uma semana por mês numa cidade do Distrito Federal, dormindo na casa das pessoas, andando de ônibus. E o pessoal fala assim: ah, mas tá fazendo demagogia andando de ônibus. Sabe com quantos anos eu tirei minha carteira de motorista? Eu tenho 54 anos. Eu tirei minha carteira de motorista, eu tinha 32 anos. Então andar de ônibus para mim nunca foi novidade. Agora eu quero ver esses políticos que estão aí, se algum deles tem coragem de fazer o que eu estou fazendo. 16 meses, uma semana por mês indo para a cidade, uma semana morando na casa das pessoas, uma semana andando de ônibus. A gente vai fazer porque a gente conhece a realidade de gestão e do Distrito Federal. Uma eleição muito polarizada, onde nós temos dois candidatos da direita, a Celina Leão, que vem para tentar a sua candidatura ao governo do Distrito Federal, o Arruda, que tenta também vir, que é um nome já do Distrito Federal, e o campo progressista, que tem você e tem Leandro Graz. É inteligente ter duas candidaturas no campo progressista? Primeiro, eu defendo a unidade do campo. Agora veja, é natural que todos os partidos, cada um nesse momento tenha seu candidato. No Rio Grande do Sul agora, o PT tinha candidato, o Edgar Preto. E veio uma decisão da direção nacional do PT para tirar o Edgar Preto e apoiar a Juliana Brizola do PDT. Então veja, até as convenções, muita coisa vai acontecer. Eu defendo a unidade, acho que nós temos que construir a unidade. Agora, estamos trabalhando para ser o nome da unidade. E até as convenções, que são julho e agosto, muita coisa ainda vai acontecer. A Celina é candidata ao governo? Será? O Ibanez é candidato a senador na chapa dela? Será? Então veja, muita coisa ainda vai acontecer. Então não dá para tirar uma fotografia da situação agora e achar que ela vai ser a mesma daqui a 3 meses. Alguém imaginava que o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o ex-todo-poderoso do Distrito Federal, ia estar nesse momento na Papuda? Alguém imaginava isso? O que é que vai acontecer com o Ibanez? O que é que vai acontecer com a Celina? Então tem muita água para rolar ainda. Vamos ter paciência. Eu defendo a unidade do campo progressista, mas estou trabalhando. Eu sou pré-candidato e pretendo ser candidato ao governo do Distrito Federal, mesmo que a unidade não saia. Vou trabalhar pela unidade, mas se não sair, eu sou candidato do mesmo jeito. Omar, retornando para Braslândia. Foi um debate muito bom aqui agora, gostei, massa. Mas vamos para Braslândia, porque a gente está aqui na nossa casa, ó. Veredinha News, a gente luta por Braslândia. Temos o compromisso, estamos aqui com um pré-candidato que transparece esse compromisso também. Você esteve na feirinha hoje, né, Capé? Tive na feirinha. Vamos lá. Tive nas duas feiras hoje. Vamos lá, ó. Na feira da Vila São José e tive na feira permanente também. Massa. Parque Veredinha. Você sabe que o complexo Parque Veredinha, ele teve até uma alteração na lei do Parque Veredinha, ele pega isso aqui tudo, né? Tá pegando... O Silvano vai saber melhor, né, Silvano? Ele pega aqui o lago agora, pega o balneário, aquele entorno lá onde... Você foi na Dona Elza? Elza Caetano? Não, ainda não. Não, né? Então, pega aquela parte do restaurante comunitário ali em frente, tudo. Ah, o restaurante comunitário? Tem ali o restaurante comunitário. Não, eu almocei lá. Tem em frente deve ter uma área de preservação. Lá Sim. também é o Parque Veredinha. Então, isso aqui Sim. tudo até lá em cima. Só que a gente vê falta de investimento, né? Você tem alguma proposta para o Parque Veredinha? Construção de pista de caminhadas, calçadas, praças, iluminação públicas, banheiros, para que a população possa usufruir daquela área com segurança e de forma habitual? Veja, eu acabei de sair aqui do balneário. Um lugar lindo. Agora está completamente abandonado, gente. Só para adicionar, eu morava bem aqui do lado do balneário e desde a minha infância esse balneário sempre foi abandonado. Sempre foi a gente chamava de Sapolândia. Então você viu lá como é que tá, né? Não, veja, é uma área linda. Aqui no balneário, por exemplo, que está dentro do parque, veja, ali precisa ser revitalizado. Ali a gente pode botar uma concha acústica, a gente pode ter equipamentos para as crianças. Gente, uma área dessa é um privilégio uma cidade ter. Eu fui ali, fiquei encantado com os equipamentos. E ali não precisa de muito investimento, não. Porque a infraestrutura não está ruim. O problema é que não tem cuidado. Está abandonado. Tem lixo, a quadra está cheia de lixo, a quadra está alagada.
óculos de candidato é assim, ó, já cai, já pula a lente. Qualquer coisa a gente corta. Não. Não preocupa não. A área do balneário, ela é ótima. Agora as churrasqueiras estão interditadas, os banheiros estão interditados, cheio de lixo, as quadras ali precisa ter cuidado. Sabe qual é o problema disso? É que é o seguinte, isso aí eu vou acabar com isso também. As administrações regionais viraram cabide de emprego do deputado que é eleito dono da cidade. O governador vai lá, transforma ele no rei da cidade. E aí ele nomeia o administrador e a administração vira um cabidão de emprego. Cadê o administrador que não está vendo o que está acontecendo aqui no balneário, gente? Como é que ele não está ali? Como é que não mandou pintar, não mandou cuidar, não mandou reformar os banheiros? Então, sinceramente... A gente vai entrar também daqui a pouco nessa questão da gestão pública e não é sendo advogado, mas já defendendo. O que eu vejo muito nas administrações regionais é a falta de um orçamento próprio. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque acredito que eles não têm um orçamento baseado na população, né, na proteção dos órgãos, da reformulação dos órgãos. Mas vamos ver outra pergunta. Deixa eu aproveitar. Braslândia, ela sempre foi vista como uma cidade rural, mesmo sendo a segunda cidade fundada aqui no Distrito Federal, a segunda cidade mais antiga do Distrito Federal. Qual a sua proposta aqui pra gente? É uma indústria? O que a gente tem? Porque a gente fica sempre à mercê da agricultura, mas a agricultura ela é necessária sim na cidade, mas a gente também precisa sempre de estar em busca de lazer fora. Então quando a gente quer aproveitar um pouco o nosso tempo livre, a gente vai para fora, vai para o plano, vai para as outras regiões administrativas que têm uma estrutura mais consolidada que pode receber a nossa população. Mas a gente aqui não tem o que a gente chama de o brilho, além das Chapadas, que é um pouco mais distante, mas o que você tem pra gente de proposta, assim? Olha, ótima pergunta. Eu ganhei uma aula sobre Braslândia na terça-feira, quando eu reuni com a turma da cultura, e ganhei de presente um livro do nosso Léo Pajeú, que ele me deu um livro. Conselheiro de Cultura, muito... ele me deu um livro sobre a história de Braslândia, e na reunião o pessoal falava, veja, cadê a Casa de Cultura de Braslândia? Né? Cadê o espaço cultural de Braslândia? Veja, eu acho que Braslândia, se a gente ajeita o balneário, se a gente cria a casa de cultura, se a gente trabalha outras atrações, aqui pode virar um polo turístico também. Pode virar um polo turístico, pode virar um polo cultural. E hoje, quando a gente fala de turismo e de cultura, a gente está falando também de inovação, de economia criativa, que é a indústria do século XXI, é trabalhar inovação. Para isso precisa ter projeto. Veja, Marcelo, o Distrito Federal jamais vai dar certo se a gente continuar na lógica de grandes cidades e todo mundo tem que ir para o plano trabalhar, gente. Ou a gente cria polos de desenvolvimento nas cidades, ou essa lógica de todo mundo ir para o plano trabalhar e voltar, isso vai continuar explodindo, não adianta. Duplica a BR-080. Aí me falaram que vão botar mais 10 mil empreendimentos imobiliários em Braslândia. 10 mil empreendimentos imobiliários são mais 30, 40 mil pessoas. Você duplica a BR-080, daqui a pouco ela está entupida de novo, se todo mundo tiver que ir para o plano trabalhar e voltar. Então nós temos que buscar, a partir da vocação das cidades, polos de desenvolvimento que gerem não só acesso à cultura, mas também gerem desenvolvimento econômico. Veja, com um projeto de turismo estruturado para Braslândia, por que não pode atrair para cá hotéis, pousadas? Veja, eu não conhecia, confesso, a Chapada. Não, a Chapada eu conheço muito. Eu não conhecia o santuário, gente. E eu garanto que boa parte do Distrito Federal não conhece o santuário, gente. Me falaram, é o segundo maior santuário do Brasil. Amanhã eu vou participar da missa lá, do Padre João. Então veja, aquilo é lindo. É um local para os católicos, né? Agora, por que não tem caravanas do Distrito Federal para visitar o santuário? Veja, Aparecida. Toda semana tem caravana para Aparecida. Trindade. Aqui é o segundo maior, por que não tem? Veja, agora falta projeto. Se tiver, eu garanto para você que tem procissão, tem gente vindo, tem gente visitando. Com isso, movimento turismo, você cria hotel. E aí você cria um modelo de desenvolvimento a partir da vocação da cidade. É isso que precisa ter. Capelli, eu queria fazer um convite para você aí ali na rodoviária, em cima da feirinha permanente. Você passou por lá hoje? Fui na feirinha permanente. Em cima. Não fui na rodoviária. Aquela área ali
é um local de Braslândia que a gente participa das reuniões da rede, né, do Ministério Público, do Conselho de Segurança, e ali é um imbróglio que há anos também se perdura, igual o balneário. Ali poderia ser um local que fica do lado do santuário, da feira, poderia ser um local de uma rede de hotéis. Então eu te convido para você ir lá. Vou lá. Ver como é que tá. Eu vou lá. Você vai. Não se assuste, viu? Não se assuste. Vou lá. E não vai, e vou aproveitar o seu gancho. Não vai à noite. E vou aproveitar o seu gancho para parabenizar o Ministério Público aqui de Braslândia, porque eu tive em várias instituições. Tive no Lar de Eurípides, tive na Instituto Anjos Azuis, tive na Casa do Hip Hop. E todo mundo me falou dessa rede que funciona, liderada pelo Ministério Público, e que ela é fundamental aqui na cidade. É verdade. Foi o local, foi a cidade do Distrito Federal que eu encontrei a rede social mais ativa e mais organizada. Reunião toda primeira terça-feira do mês, não é isso? Isso mesmo. Tá sabendo, né? Aquele ali é fã da rede social de Brasília. E eu vou dizer para vocês, é a melhor rede que eu encontrei no Distrito Federal aqui em Braslândia. Então, parabenizo vocês todos e o Ministério Público, que pelo que me falaram, lidera esse processo. É muito importante. Então te faço o convite. Vá lá, se puder, hoje você vai ver como é que é lá. Não vá à noite não, porque é perigoso. Vamos lá, vamos continuando aqui nossa entrevista. Em relação ao 8 de janeiro, tem uma polêmica que rodeia o 8 de janeiro, que é ocultação das filmagens. Não estou afirmando que isso aconteceu, mas é uma pergunta, afirmação de alguns, outros imaginam que aconteceu. Teve essa ocultação? Você teve algum movimento a fazer, né, na intervenção sobre isso, da ocultação das imagens do 8 de janeiro? Que conversa é essa aí, rapaz? Veja. É boa essa pergunta. Veja, isso é fake news. Tem gente que acredita que teve imagem ocultada, tem gente que acredita que a Terra é plana. Então tem mentira sendo espalhada para todo lado. Todas as imagens foram entregues à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. O problema é que quem fala que teve imagem ocultada é porque tinha uma conspiração, e por isso a conspiração... Veja, são mentiras que vão inventando mentiras, mas eu posso afirmar para vocês, foi tudo entregue à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Capelli, agora nós temos uma situação muito recente, a situação do Banco do BRB. O que você fala pra gente sobre uma proposta de salvar o Banco de Brasília, se salvar, se não salvar, se deixar o Banco Central fazer a sua liquidação extrajudicial? Enfim, recentemente a atual governadora disse que o presidente da República não tinha intenção de salvar, isso foi declaração dada pela imprensa, não tinha interesse em salvar o BRB. Como é que você olha para a situação do BRB hoje, tendo em vista que o BRB é o principal banco para os servidores públicos do Distrito Federal, sobretudo também com a atuação do PicPay sobre os descontos dos consignados, que foi uma coisa... O que você fala para a gente hoje sobre a situação do BRB e sobre essa situação do banco, do PicPay, sobre os consignados? Vamos lá. Primeiro, quando eu vi a Celina querer culpar o governo federal, eu lembrei daquela piada do ladrão, que ele rouba a tua carteira e grita, pega ladrão, mas foi ele que roubou a tua carteira, entendeu? Eu lembrei disso, que eles roubaram o BRB e agora estão querendo empurrar para o governo federal. Gente, o que aconteceu no BRB é o maior escândalo de corrupção da história do Distrito Federal, o maior escândalo de corrupção da história do sistema financeiro nacional. O BRB comprou 30 bilhões em papéis do Banco Master, sendo 12 bilhões, gente, não são milhões, são bilhões em papéis fraudados. Eu fui o primeiro a denunciar isso, eu denunciei isso em março do ano passado. Não por acaso eu fui o primeiro a ser processado pelo Banco Master, aqui no Distrito Federal, por calúnia e difamação. Eu ganhei na justiça do Banco Master em primeira instância, eles recorreram, eu fui para o tribunal e eu ganhei do Banco Master por 3-0 em segunda instância. A situação do BRB é gravíssima e eu só vejo, ontem eu até publiquei 10 propostas para salvar o BRB. Quais são as propostas? Primeiro, tem que afastar a Celina Leão do governo. Ela tem que renunciar ou ser afastada. Por quê? Porque o banco vive de credibilidade. E ela perdeu completamente as condições políticas de continuar conduzindo o BRB. Ela não tem mais credibilidade. O ex-presidente do BRB, indicado por ela e por Ibanez, está na papuda, gente. Foi preso. Como é que ela que vai salvar o banco? Então, primeira coisa, afastar. Afastar a Celina. Ou ela renunciar, se ela tiver respeito e responsabilidade, ela vai renunciar. Ela vai perceber que ela não tem mais condição. Ou então, se ela não tiver, tem que ser afastada.
Segundo, tem que confiscar o dinheiro, os bens de todos os envolvidos nesse escândalo para tapar o buraco. Veja, Daniel Vorcaro disse essa semana que ele pode devolver o dono do Master 50 bilhões de reais. Ora, se ele vai devolver 50 bilhões de reais, tem que pegar os 12 bilhões que o BRB deu para ele e pegar de volta. Se fizer isso, salva o banco. Então, primeiro, confiscar os bens. Terceiro, nós temos que fazer uma reestruturação profunda no BRB. Tem que acabar com super salário, tem que acabar com mordomia. O BRB tem que voltar a ser um banco transparente, com gestão transparente, austera. Tem que dar um choque de gestão no BRB. Quarto, tem que cortar patrocínio absurdo do BRB. O que o BRB está fazendo patrocinando Fórmula 1? Patrocinando o campeonato de vela em Dubai, gente. Isso ajuda em quê o Distrito Federal? Ele podia patrocinar um campeonato aqui nesse lago lindo. Agora, por que está patrocinando o campeonato de vela em Dubai? Então tem que cortar isso. Eu esqueci o número. Mas veja, quinto, veja, o BRB tem que acabar com o privilégio do mercado imobiliário no BRB. Seu Flávio Bolsonaro comprou uma casa de luxo com juros ao ano de 3,6%. Vai você que é pobre, vai você que é classe média, pegar financiamento no BRB para ver se os teus juros vai ser de 3,6% ao ano. Não vai, gente. Então o banco virou um banco para os privilegiados, para os ricos, para os muito ricos pegarem financiamento. Tem que acabar com isso. Sexto, o BRB está fazendo uma covardia com os servidores do Distrito Federal. Covardia é a palavra. Ele está confiscando 100% do salário dos servidores que estão super endividados. Você sabia disso? Tem servidor, a dona Valdênia aqui, presidente da Associação de Artesãos aqui de Braslândia. Dona Valdênia ficou 9 meses sem salário, super endividada. O BRB está confiscando. Que banco público é esse? Isso é ilegal. Tem uma lei do superendividamento que diz que o servidor o superendividado não pode ficar sem salário. Tem um teto para ele confiscar. Ele está confiscando 100%. Então é um absurdo. Sétimo, o BRB precisa se relacionar com instituições financeiras como o BNDES, como o Banco Mundial, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para montar um fundo. O BRB tem que ser o BNDES do Distrito Federal. Oitavo, o BRB tem que fechar as operações dele em outros estados. O que o BRB está fazendo no Tocantins, em São Paulo? O BRB é um banco daqui, gente. Ele tem que priorizar aqui. Então, veja, não pode ser um banco que esteja por aí. Ele perdeu o foco. Uma visão megalomaníaca. Nono, o BRB tem que ser um banco do microempreendedor, do pequeno e do médio empreendedor. Ele tem que dar crédito subsidiado para o pequeno, para o médio e para o micro. O BRB hoje, ele dá crédito barato para os grandes e cobra mais de 50% de juros para os pequenos empreendedores. Então não é possível. Então veja, e décimo, nós temos que fazer aplicar as melhores noções, as melhores práticas de administração pública no BRB. Transparência absoluta. Temos que chamar os conselhos empresariais, os conselhos da sociedade civil para a gestão do banco. Ele só faz sentido se ele for um banco de desenvolvimento do Distrito Federal. Do jeito que ele virou, ele tá capturado por interesses privados, né? E tem mais um que eu também esqueci, eu embolei um com o outro, mas tem mais um que é o seguinte: liberdade para os servidores. Por que o servidor do Distrito Federal é obrigado a ter conta no BRB, gente? No governo federal hoje, se você vai trabalhar lá, tem 12 bancos credenciados. Você escolhe o banco que você quer receber. O BRB ele escraviza os servidores do Distrito Federal. Eu não concordo com isso. Vamos lá, puxando agora para gestão pública. A gente tem algumas perguntas, inclusive uma pergunta que veio do Silvano ali. Silvano, vem cá, uma pergunta aqui. Sou um participante assíduo da rede social, entendendo? De alguns conselhos. A gente luta por essa cidade. Começamos no INCRA 8 ali, que eu não sei se eu fui visitar. Foi, estive no INCRA 8, estive hoje no assentamento Betinho, estive na Rádio Obras, eu estou andando. Pois é, INCRA 8, estou lá desde 1980, passando por várias
segmentos aí de organização da sociedade civil e tudo. Já tem uns 10 anos, estou aqui em Braslândia participando. Então, qual é o nosso maior problema aqui? É justamente a questão que o senhor já falou aí, mas enfatizar. Braslândia, infelizmente, toda vez que tem parlamentar, e não é de hoje, a administração regional ela se torna uma extensão do gabinete do deputado. Com isso, eles fazem a política partidária e pensando na próxima eleição desde já. E a sociedade civil em Braslândia, o senhor citou aí várias pessoas, inclusive da cultura, tem dificuldade demais de desenvolver projetos. Tive com o Antônio, tive com o Guto, tive com o Léo Pajeú, tive com a turma toda. Pois é, e tem os outros segmentos do esporte, na questão ambiental e tudo mais, e as pessoas cheias de ideias, cheias de projetos e barrados dentro da administração regional, porque acham que pessoas criativas podem ser uma ameaça perigosa a eles. Então são boicotados. Um dia eu falo isso com toda segurança aqui, sem medo nenhum, porque eu sou um desses que sou boicote, né, de hoje. Então, para mim, essa política não funciona para a Braslândia. Veja, eu concordo 100% com você e vou lhe dizer mais. O Distrito Federal tem uma característica única no Brasil. É a única unidade da federação que tem governo e não tem prefeitura. E você tem cidades como Braslândia, está com o quê? 70 mil habitantes? Como é que você tem uma cidade desse tamanho e não tem um prefeito? Isso não existe no Brasil, tá? Qualquer cidade desse tamanho no Brasil tem um prefeito. Então tudo bem, não tem bem menor, né? Bem menor. Então veja, não tem prefeito, tudo bem. Mas se não tem prefeito, o administrador regional tem que ser profissional. Tem que ser um gestor de fato. Tem que ter equipe, tem que trabalhar, tem que ter orçamento. Veja, tem questões estruturantes que não vai resolver aqui, mas, por exemplo, zeladoria básica da cidade. O administrador regional tem que ter orçamento, tem que ter instrumento para fazer. Então, veja, eu proponho que tenha administradores de fato, com orçamento, com equipe, com instrumentos para poder resolver. O trabalho que eu estou fazendo, Silvano, desde o ano passado, desde janeiro, uma semana em cada cidade, eu vou na UPA, eu vou no hospital, eu vou no CRAS, eu vou no restaurante, eu vou na escola, eu vou na UBS, eu vou no parque. O que eu estou fazendo uma semana, o administrador tinha que fazer todo dia. Ele tinha que tomar conta da cidade. Agora, isso você falou, hoje não funciona. É ouvidoria de luxo, porque também não tem dinheiro, não tem nada, e é cabidão de emprego do deputado, dono da cidade. Tá, mas aí tem a questão, aí traz essa estrutura um administrador profissional, do qual não, palavra, o que mas se ele for indicado pelo deputado porque negociou com o governador, ele pode ter dinheiro, pode ter tudo, e não vai resolver a questão do que eu falei, de ouvir a comunidade. Não, sim. A sociedade Nós temos civil, que democratizar a administração. A sociedade civil organizada de Braslândia, ela é muito forte, tá entendendo? Então, deixa eu... a questão é essa. Eu quero saber, então, resumindo, o que faria para resolver essa questão dessa dependência? Não vai ter